As outras aulas eu não vi, não. Não compareci, não. Tá. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Adalberto Luiz de Oliveira Cordeiro. Eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Software. É um curso tecnólogo. E eu vou estar ministrando hoje para vocês a nossa primeira aula de Informática Básica. Hoje, dia 30/4. Como eu falei na última aula, para quem não teve aula comigo ainda, gostaria que se apresentasse para me conhecesse um pouquinho. Acho que é só o Arthur, né? Foi, eu não assisti, não. Eu trabalho na Eng Company, que é uma empresa que mexe com software de manutenção. Já tem 10 anos que eu trabalho lá. Já tem alguns anos que eu já dava aula de informática para o pessoal. E agora a gente está retornando aí para ministrar mais esse curso para vocês. Você trabalha, Arthur? Trabalho sim, eu trabalho na Ambev e trabalho lá como operador técnico. Eu estou, bem dizer, formado em técnico mecânico, faço as práticas. Agora estou iniciando agora o eletromecânico. Compreendo. Eu tenho um filho que trabalha lá, é o Petrus Luiz. Não estou, por nome O assim, não estou pessoal que sabendo não. sabe indicar mais ou menos como é que ele trabalha lá, acho que trabalha na área do PEC, a gente está trabalhando com lubrificação. Trabalho o horário da manhã? Da manhã. Ah, trabalho em outra área, então estou Entendi. sabendo assim não. Entendi. Mas tá tranquilo. Pessoal, eu vou passar um pouquinho da parte teórica aqui para vocês, da parte de informática básica. A gente vai introduzir um pouquinho com a tela do Word. E toda dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Se tentem não deixar a dúvida para depois, porque assim a gente consegue um aproveitamento melhor. Porque deixar a dúvida para depois, às vezes a gente acumula as dúvidas e às vezes alguma coisa fica sem ser solucionado, sem ser esclarecida, que eu acho que é um ponto bem importante. Essa aula de informática básica, creio que vocês já vão saber muita coisa, porque informática hoje em dia todo mundo mexe. Todo mundo tem que ter, pelo menos, perder o medo de mexer no computador. Mas a gente vai aprofundar em alguns detalhes, algumas coisas que vocês às vezes não visualizaram ainda ou não conhecem. E assim a gente vai conseguir evoluir no nosso curso, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui primeiro o Office. Vocês já conseguem visualizar a minha tela aí? Sim. Beleza. Adiciona link no canto aqui. Bom, pessoal, vou deixar o Office aberto e vou ler um textozinho aqui rapidinho para nós. Só umas 50 linhas. Só para a gente ter um pouquinho de conhecimento, tá? Como um dos principais programas para escritório, os processadores de texto oferecem recursos para edição e formatação de texto, além de recursos para criação de tabelas e desenhos, manipulação de figura e ortografia, entre outros. O Microsoft Word é um processador de texto que acompanha o pacote do Microsoft Office e que se destaca pela facilidade do uso e principalmente por seus grandes recursos no processamento de texto. Sua interface MDI, interface de múltiplos documentos,
torna dinâmico o trabalho com documentos. As planilhas eletrônicas são programas que se destacam basicamente ao trabalho com números calculados, embora diferenciam também recursos para criação e manipulação de gráficos, listas de dados. O Microsoft Excel é a mais popular planilha para o Windows, apresentando uma interface gráfica boa de interatividade. Então, aqui uma pequena introdução nos nossos dois principais sistemas que a gente vai estar envolvendo vocês. Nessa informática básica, a gente vai estar passando tanto o Word, o Excel, a gente vai ver alguns recursos do PowerPoint, que é para a gente estar fazendo apresentação de trabalho, essas coisas. Nós vamos passar também um pouquinho por esses aplicativos para mobile, tá? Vou ver se eu consigo passar essa parte para vocês, é um adicional que a gente vai tentar aí. E aí a gente vai complementando a informação. Vocês já conhecem o Word, o Excel? O básico, sim. Não, isso é bom. Isso é importante. Apresentação no PowerPoint vocês já fizeram também? Já. Não, Os cursos que eu ótimo. já fiz, já. Eu vou estar passando para vocês aqui, tentando passar para vocês um pouquinho mais voltado essa parte para empresarial, tá? Onde que a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente tem que tentar identificar a forma da linguagem que a gente está utilizando, por causa que a gente está, às vezes vai disparar uma documentação interna na empresa, algum relatório que vocês vão ter que apresentar. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aí com os relatórios, tá? Principalmente com a questão do conteúdo que a gente vai estar discriminando nesses relatórios. Se tiverem dúvida, alguma coisa, vocês podem me perguntar. Mesmo que vocês façam um relatório aí durante o curso, vocês podem estar trocando alguma ideia com a gente. Padrões de formatação, como que ele deve ser apresentado, entre outras coisas. Tá ok? Aqui eu já trouxe para vocês o Microsoft Word aberto. Esse aqui já é o Office 360. Então, ele já é um Office mais atualizado. O que a gente vê da diferença dos Offices antigos para os novos? A principal diferença é o posicionamento dessas barras de ferramentas que a gente consegue visualizar aqui. Tá? Elas mudaram muito para essa versão. E também a Microsoft tentou agrupar algumas informações que têm um certo conteúdo relacionado entre elas. Então, a gente vai passar por alguns menus, algumas coisas, e a gente vai tentando identificar o que a gente precisa, tá ok? A parte principal aqui que a gente tem, que é a nossa área de trabalho, onde que a gente vai estar fazendo a digitação do texto e edição dos textos. A parte de múltiplas tarefas, a gente pode visualizar isso porque a gente pode solicitar um novo documento. Então, a gente continua trabalhando com os dois documentos abertos. Eu posso estar no primeiro ou no segundo documento. Então, se eu estiver, por exemplo, fazendo a leitura de algum documento que tenha alguma referência para mim estar fazendo um trabalho, para mim estar fazendo um relatório, então a gente consegue trabalhar com vários documentos abertos. No pacote Office, atualmente, a gente tem que tomar um principal cuidado com essas barras de ferramentas aqui em cima. Menu arquivo, menu iniciar, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir, ajuda. E esse aqui é uma extensão de um arquivo, de um programa PDF. O programa chama Foxit. Eu não vou entrar muito em detalhes nele não, mas ele é um programa que substitui
um programa que a gente conhece muito, que é o Adobe Reader, para PDF. Eu acho que o Foxit mais leve que o Adobe Reader, então eu acho ele mais interessante de estar utilizando e instalando nas máquinas aí, tá ok? Vou começar nesse primeiro menuzinho aqui, ó. Esse menuzinho aqui, o que mais a gente usa nele é o novo, para a gente pedir um novo documento, ou a gente às vezes abrir os recentes que ficam listados aqui, ok? Aqui a gente vai ter informação, salvar, salvar como, imprimir também a gente usa muito. O imprimir eu posso vir por aqui, tem outros recursos que a gente pode usar para imprimir. Eu vou estar passando essa parte um pouquinho mais para frente para vocês. A página inicial. Essa página inicial, ela tem aqui os que é mais utilizado no Word, tá? O que a gente mais utiliza no Word? A gente pode escolher aqui o tipo de caligrafia que a gente quer utilizar no sistema, o tamanho da caligrafia. Aqui a gente tem um atalho rápido para aumentar e diminuir esse tamanho que a gente escolheu aqui. Por exemplo, eu quero uma caligrafia Arial Black. Então, o que acontece? Esse texto, eu quero aumentar ele. Eu posso selecionar o texto, vir aqui e aumentar ele manualmente. Ou eu posso simplesmente clicar aqui até que ele atinja o tamanho que eu desejo. Tá? Vamos. Esse aqui é uma formatação, quando a gente escreve um texto muito grande, por exemplo, está muito grande. Diminuir um pouquinho. Introdução. Info. Deixa eu limpar isso aqui. Quando a gente seleciona o texto, a gente tem esse recurso aqui de colocar de maiúsculo e minúsculo. A gente clicando na setinha que ele tem lateral aqui, a gente vê as outras opções que a gente tem. Por exemplo, primeira letra da frase em maiúsculo. Nesse caso aqui, a gente já está com a introdução informática como a primeira. Se quiser tudo minúsculo, ó, o primeiro I nosso aqui já ficou em minúsculo. Ah, eu quero tudo maiúsculo. Ele vai estar fazendo essa facilidade para nós aqui, porque às vezes a gente já digitou o texto e precisa alterar algum pedaço ou algum texto selecionado para dar uma ênfase, para destacar o texto, entre outras coisas, tá? Cada palavra com a inicial em maiúsculo, então ele já traz algumas facilidades para nós, ok? Boa noite. Oi? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Tudo jóia. Aqui, essa fonte que eu escolhi, Arial Black, ela já é por natureza um negrito. Então, se a gente habilitar ou desabilitar o negrito dela, ela não vai fazer diferença, tá? Então, com esse texto selecionado, eu vou pegar uma fonte aqui que é mais utilizada. Essa Calibri, boa noite, ela também é bem utilizada. Na época que eu comecei a estudar, eles usavam muito uma fonte que chama Times New Roman. Tá certo? Ela é uma fonte de uma visualização mais fácil de ser entendida e visualizada. Facilita a leitura. Ela aceita a gente colocar o negrito. Eu posso o negrito apenas uma palavra, se for necessário. A frase inteira, se a gente selecionar ela, tá ok? A gente tem aqui também os atalhos para itálico, sublinhado, para riscado, taxado. Essas duas funções aqui, ó,
elas são muito úteis quando a gente precisa escrever, por exemplo, H2O. H. A gente seleciona a opção. A gente já vai ver que o cursor aqui já modifica. 2. A gente tira a opção. Ó. Ela também serve para a gente, quando a gente vai trabalhando com algum texto que a gente precisa descrever, por exemplo, um número elevado. Por exemplo, 2 elevado à quinta potência. Então, esses a gente pode estar olhando primeiro aqui, que às vezes ele vai trazer alguns atalhos para nós para facilitar, tá certo? Tem mais alguém aí na sala que é a primeira vez que está tendo aula comigo? Deixa eu ver. Nós vamos conversar por áudio ou vai ter alguém Eu. que vai conversar? Luciano, Eu? primeira vez também. Tudo bem, Luciano? Luciano. Joia. Você trabalha onde, Luciano? Trabalhei também. Na área de também? manutenção. Isso. Em quanto tempo você está lá? Tem um ano. Um ano? Fez um ano que eu tô lá. É. Que bom. Gostando? Muito bom. Num lugar bom trabalhar. Assim é bom. É igualzinho o pessoal fala da Ambev, eu posso falar da Engeman, que tem 10 anos que eu estou lá e são, pelo que o pessoal fala, são lugares muito bons de trabalhar mesmo. Lá é assim. Esse efeito de texto aqui. Vou pegar aqui o H2O. A gente vai escolher aqui qual é o efeito de texto que a gente vai querer julgar no editor de texto nosso. Ele traz que quando a gente clica aqui na setinha para baixo, toda ferramenta que a gente vê como uma setinha para baixo, assim, lateral, significa que ela vai trazer mais opções para nós, tá, pessoal? Aqui a gente pode escolher algumas formatações de texto, tá? E a gente visualiza ela aqui na nossa área de trabalho. Lembrando, dependendo do documento que a gente for fazer, esse tipo de texto não é muito utilizado, não. Se for relatório, se for alguma documentação interna para dentro da empresa, a gente tem que deixar o texto de uma forma mais legível, uma forma mais fácil das pessoas estarem visualizando. Por exemplo, se eu escolher essa aqui que eu estou usando, você olha o H2O, mas você tem que prestar mais atenção para você ver o que está escrito. Geralmente um texto, quando você pega um texto para ler, você prefere que você bata o olho e veja o que é. Então a gente tem que tomar alguns cuidados aí quando a gente for usar algumas formatações ou alguns recursos do nosso editor de texto, tá? Além dessas opções, a gente tem mais opções aqui embaixo. Por exemplo, se eu escolher esse aqui que tem um contorno, vou pegar um mais bonitinho. Alberto. Sim. Igual a gente vai ter um trabalho para fazer de eletrônica, aí tem que fazer nas normas de ABNT. Aí você podia estar passando para a gente também como fazer as configurações de margem, essas coisas certinho, para ajudar bastante. Esse trabalho de vocês é quando? Já começou já tem um mês para entregar ele. Entendi. Eu vou passar essa parte aqui introdutória só para a gente ver alguns recursos, algumas ferramentas, onde que a gente vai achar as opções. E eu já vou cair direto em cima dessa opção, então, porque é até bom que a gente já adianta alguns pontos que eu queria ver com vocês, tá? Não, beleza. Essas opções aqui, tá vendo? São de textos 3D. E vai cair todos da mesma forma que eu falei com vocês. Tá vendo que ele está colocando aqui um abaixo? Então, principalmente para trabalho, vamos tomar bem cuidado com o que a gente está utilizando aí de recursos, tá? Esse aqui, ó, ele é muito utilizado.
Esse pincel aqui, ele é um marcador de texto. Às vezes você está fazendo uma leitura, você quer marcar um texto para saber onde que você está, onde você parou, a gente pode utilizar esse aqui ou para dar um destaque. Quando a gente clica aqui na setinha, a gente pode escolher qual cor que a gente vai querer ou tirar as formatações de texto. Ok? No caso aqui, ó, a última opção que eu usei, nesse caso aqui, ele fica aqui embaixo. Junto também com a cor da fonte. No caso aqui, se eu clicar em cima do A, ele vai colorir de vermelho. É o que está me indicando aqui. Agora, se eu quiser mais cores, eu clico na setinha e vou escolher a cor que eu desejar. A cor vai depender muito da folha que a gente está usando, tá? Isso é uma coisa bem interessante para estar salientando com vocês, que é o seguinte. Por padrão, por default, todo sistema, ele identifica que a folha de fundo é branca. Então, sempre vai partir do branco. Quando a gente faz alguns documentos, algumas coisas em empresas específicas, eles costumam colocar, às vezes, uma folha colorida, às vezes uma folha bege, às vezes uma folha com um azul claro, tá? Isso vai depender muito da empresa. Não é um tom muito usual, não, mas algumas empresas utilizam. Eu já vi, às vezes, uma empresa que tem um relatório, mas em determinada parte do relatório, que é muito importante, aquelas folhas ali são amarelas, para destacar do resto. Então, a gente tem que tomar cuidado com a cor da fonte que a gente vai usar. Por exemplo, se o meu texto aqui for amarelo, eu não vou poder pôr um texto amarelo, porque ele vai sumir na folha, ok? Outra parte que é interessante aqui é esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, eu vou começar a explicar para vocês esses aqui, ó, esses quadros aqui. Esses quadros aqui de baixo são os alinhamentos de texto, tá? Deixa eu pegar Vamos pesquisar um texto aqui mais interessante. Normas ABNT para trabalhos acadêmicos. Explicando. Aqui a gente já começa a questão das normas da ABNT. Beleza. Olha, essa parte aqui, como que ela é interessante. Está vendo que essa parte aqui está toda cheia com alguns marcadores? Então, eu vou passar para vocês esses marcadores aqui para a gente ver como que eles funcionam, tá? Vou copiar um texto aqui. Vou colocar no nosso documento. Tá, aqui o nosso texto. Esse texto aqui, se eu selecionar o texto ou clicar em cima dele, o Word vai me mostrar aqui qual o tamanho que ele está sendo usado. Então, a gente já consegue visualizar qual que é o nosso tamanho. Ele me mostra também qual que é o alinhamento de texto que está sendo utilizado. Qual alinhamento de texto que a gente está utilizando nesse caso aqui? A gente está usando o primeiro aqui, ó, que é o alinhado à esquerda. O que significa? O texto começa daqui, ele vai tentar ocupar... Só um instante. Ele vai tentar ocupar o início da margem que a gente pré-definiu, vai tentar ocupar a linha inteira. Ele não conseguindo, ele vai jogar a palavra para baixo. Tanto que você vai ver aqui, ó, que aqui do lado direito ele não fica alinhado, mas ele fica totalmente alinhado aqui à direita. Alberto, você falou de margem, mas a gente não viu margem. Por default, voltando um pouquinho aqui, o Word, ele traz para nós essa régua aqui em cima. É uma régua mesmo, tá, pessoal? A régua superior e a régua lateral.
Para que dessa régua? Essa régua está me mostrando as dimensões da nossa folha, as dimensões que eu estou trabalhando. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Quer que dá um zoom? Para mim tá ok. Tá beleza, tá beleza. Beleza. Essa régua aqui, a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, uma margem que está cinza e uma que está branca. E depois ela volta para o cinza. O default dessa régua, dessa margem aqui, que ela está padrão, no cinza a gente não escreve. Mas na área que eu tenho, que eu posso trabalhar, fica em branco, tá? Essa regra de cinza e branco também é seguida aqui para a margem da lateral aqui. A margem da lateral, ela é mais simples, que ela vai me mostrar aqui apenas aonde eu vou iniciar, onde que a minha margem superior está, e também aonde que a minha margem inferior termina, tá? Então, essa margem aqui da esquerda é a mais simples. A régua da esquerda. A régua superior, ela tem mais ações. Se a gente ver aqui, ó, que ela tem uma setinha com um quadradinho, aqui no final ela só tem uma setinha. Então, para cada opção aqui, a gente vai ter uma função para ela, tá? Essas funções aqui, eu não vou entrar em detalhes com ela com vocês, não, porque é uma opção mais avançada e a gente vai usar os recursos padrões do Word para facilitar a digitação, facilitar a entrega de trabalho. Então, a gente não precisa se preocupar muito com essas opções aqui, não. Aproveitando que eu estou falando da margem, igualzinho foi solicitado, eu vou entrar... Boa noite. Boa noite. Quem que está chegando é o William? É o Stanley, desculpa o atraso aí. Não, tranquilo, Sam. A gente já começou um pouquinho aqui a introdução, mas está bem no início aqui, está bem... Já, ué. Oi? O William, eu já tô aqui já, ué. Ah, desculpa aí, William. Confundi você com... É porque na hora que o Stanley falou aqui, ficou marcado aqui como se você tivesse falado alguma coisa. É o Zoom. O Zoom é bom demais, gente. Quando a gente vem aqui no layout da página, o layout da página, é até bom a gente voltar aqui, que eu acho que vai ficar mais simples para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando da margem. O layout da página, o que eu consigo determinar no layout da página? Vou diminuir o zoom aqui, para a gente visualizar melhor. Vamos começar por aqui. Eu já falei para vocês das margens. A setinha aqui, a gente vai ter mais opções de margens, e eu vou estar abordando cada uma dessas com vocês. A margem padrão normal, que o Office oferece para nós, é essa aqui. Superior, 2,5. Esquerda e direita com 3, que é as margens laterais. Inferior com 2,5, tá? Por que ele sugere esse tamanho aqui? Porque às vezes a gente quer colocar cabeçalho da página ou o rodapé da página, tá? Ah, o que eu poderia colocar no cabeçalho da página? Às vezes a gente vê aqueles livros que vêm lá no cabeçalho da página. Capítulo 1, aí você muda a página e continua. Capítulo 1, até terminar o capítulo 1, depois muda o capítulo 2. Alguns livros também coloca página 1, página 2, página 3 no cabeçalho. Alguns já colocam no rodapé. Então, essas margens aqui servem para a gente estar trabalhando essa configuração. Margem esquerda e margem direita. É o limite que eu vou ter aqui, ó, do papel até chegar no início do meu texto, ou do final do meu texto até chegar no limite da folha. Quando a gente trabalha com essas margens, às vezes a gente tem que preocupar se o trabalho que a gente está fazendo vai sofrer uma encadernação. Qual que é a diferença de eu apresentar um relatório e de eu fazer uma encadernação? Quando a gente faz uma encadernação, ó, daqui a pouquinho a gente vai ter surpresas. Quando a gente faz uma encadernação, o que acontece? A nossa margem esquerda, ela deve ser um pouquinho maior, porque na hora de eu fazer minha encadernação, ao encadernar o trabalho, ele não vai comer esse texto, tá?
Se ele ficar muito próximo, ele vai comer o texto. Outro motivo dessas margens não ser muito pequenas, por causa para conhecimento de vocês, toda impressora tem chamado de área de impressão. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo essa folha aqui, certo? Uma impressora, quando ela vai imprimir, é da impressora. Mesmo que você configure aqui para ficar diferente, a impressora vai mudar isso, tá? A impressora tem um limite máximo de impressão. Geralmente, na margem superior, é de 5 milímetros. 5 milímetros da margem superior da folha, ela não vai imprimir. Você pode tentar o que você quiser, tá? 5 milímetros na margem superior, 5 milímetros na margem direita e 5 milímetros na margem esquerda. Na margem inferior, a impressora pega 1 centímetro, tá? Por que disso, Adalberto? Por causa do seguinte. O que acontece com a impressora? Isso acontece principalmente com as impressoras jato de tinta. As impressoras a laser também têm esse defeito, vamos falar assim. A folha, quando ela vai ser impressa, a impressora ela tem um carrinho que pega essa folha e o carrinho vai girando e vai empurrando a folha para a impressora jogar a tinta e imprimir. Quando chega, vamos falar da margem inicial. Por que 5 milímetros da margem inicial? Porque se a impressora jogar a tinta no carrinho, automaticamente ela sai borrando a folha embaixo. Então, para garantir que ela não borre a sua folha, então você tem uma margem de 5 milímetros. Por que 1 centímetro aqui atrás, no final da folha? Por causa do seguinte, a impressão, quando a tinta é jogada na folha, o carrinho de impressão, ele não é reto, ele é circular, porque é uma roda que vai empurrando a folha. Essa roda ela pode fazer ondulações na folha e na hora de jogar a tinta, a impressão sai torta, sai desfocada. Então, toda impressora, depois do carrinho, mais ou menos 5 milímetros, ela começa uma superfície reta, completamente reta. É nessa superfície que ele alinha a folha para que ele esteja imprimindo. Adalberto, mas por que você está me falando isso? Por causa do seguinte, às vezes a gente precisa configurar etiquetas para ser colocados em equipamentos, a gente precisa de configurar, às vezes, a gente vai fazer notificações para comunicação interna. Então, a gente pode mostrar aqui para vocês, vou mostrar nesse aqui. Vamos pedir uma nova folha. Caixa de texto. Vamos supor que eu quero fazer uma notificação para todo mundo. Eu vou mexer aqui e depois eu vou explicar para vocês, tá, pessoal? Só para ficar fácil aqui. Então, olha só. É como se eu estivesse fazendo quadro, notificações para distribuir. Sim. Como que você fez para puxar mais uma folha? De vez em quando eu preciso fazer alguma coisa que eu tento, eu não sei fazer. Aí eu vou dando espaço até abrir a segunda. Só um instante que eu vou explicar isso aí. Só terminar a referência aqui para vocês verem. Olha só para você ver. Eu estou fazendo cartões para me distribuir para o pessoal interno na empresa. Então, eu quero aproveitar o máximo da folha, eu quero aproveitar o máximo aqui para mim estar fazendo o máximo de cartões que eu conseguir numa folha. Às vezes, eu vou querer pegar esse cartão aqui e jogar ela lá em cima, assim. Ó. Eu vou ter um problema grave com isso aqui por causa da margem de impressão, tá, gente? Estou falando da margem de impressão para vocês lembrarem que ela existe e não confundir a margem de impressão da impressora com a margem da folha. São duas coisas próximas, porém são diferentes, tá?
Então, mesmo que você queira, porque se eu vier aqui, ó, se eu pegar na folha aqui, deixa eu dar um zoom aqui, para minha régua aqui alcançar o que eu quero. Essa parte cinza aqui, ó, é a minha margem da folha. Mas esse texto que eu estou, no caso aqui, o card que eu estou inserindo aqui, ele está acima da margem da folha. Porém, eu tentei respeitar aqui, ó, os 5 milímetros por causa da área de impressão, tá? Só para vocês terem uma diferença de uma coisa com a outra. Vamos esclarecer a dúvida do William, não é isso? Isso. Eu estou aqui no meu texto. Eu estou escrevendo um texto aqui e vamos supor que eu preciso que esse parágrafo aqui seja na próxima folha. Eu não posso continuar com ele aqui. Vamos supor que é uma norma interna da empresa que cada assunto, cada texto que eu estou digitando, eu preciso de concluir ele numa folha. Se eu precisar passar para outra folha, eu não posso começar um novo parágrafo, um novo assunto, um novo tema, junto da mesma folha. Um exemplo que a gente tem disso, por exemplo, se a gente pegar um livro, é quando eu termino o primeiro capítulo e vou passar para o segundo. Tem alguns escritores, algumas editoras, que têm esse cuidado. Elas nunca começam o segundo capítulo no meio de uma folha. Então, ela quer passar para a segunda folha. O que a gente faz? Eu vou clicar aqui, ó, no início do texto que eu quero passar para a próxima folha. Aí, eu vou ensinar para vocês, são atalhos para facilitar a nossa vida aqui no Word. A gente segura o Ctrl no teclado. Para quem não conhece o Ctrl, a gente olha lá no teclado, do lado esquerdo ou do lado direito. Você vai ver uma tecla escrito CTRL. Essa tecla são teclas de atalhos, tá? A gente tem o Ctrl, que é atalho. A gente tem o Shift, que é a setinha em cima, que é a tecla de cima, que também é um atalho. A gente tem o Alt, que fica do lado da barra de espaço, que também é um atalho. A gente segura o Ctrl, nesse caso, e aperta o Enter. Olha como é que o meu texto já subiu para cá. Se eu apertar aqui a setinha para cima, ele vai vir automaticamente para a linha de baixo do meu texto aqui, ó. Eu perdi o meu texto aqui. Tá vendo que eu selecionei ele? Se eu apertar a setinha para baixo, automaticamente encaixou. Ó. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o final do meu texto. Mesmo que eu faça a seleção para baixo aqui, eu não consigo selecionar nada, a não ser que seja na próxima página. O que esse atalho está falando para o Word? Eu estou falando o seguinte para o Word. Eu estou falando para ele. Encerro a minha página aqui e solicito uma nova. Então, o atalho é esse, é Ctrl Enter. Encerra para mim aqui essa página e inicia uma nova. Então, com isso, eu consigo passar para as próximas páginas, que é melhor do que ficar apertando o Enter para mudar de folha. Se eu mudei de folha, vamos supor que eu tenho que colocar mais textos aqui na primeira. Se eu apertar o Enter aqui e continuar digitando, não vou influenciar a minha segunda folha, que eu usei o Ctrl Enter. Porque automaticamente o Word já entende que, apesar de eu ter uma próxima folha, eu ainda preciso de mais texto na folha anterior. Então, ele não influencia a vinda do texto para cá. Agora, eu vou dar, usando o exemplo que o William falou, ao invés de eu usar o Ctrl Enter, o que eu vou fazer? Eu vou apertar os Enters aqui até mudar de folha. Mudei de folha. Visualmente, o efeito é o mesmo. Qual que é a diferença? Se eu precisar de adicionar mais, se eu selecionar aqui, ó, vocês vão ver que o cinza aqui são várias linhas que eu selecionei.